Bom, então vamos lá. Prazer estar aqui. Obrigada, B2L, as minhas colegas de palco. Vamos falar então no convite do Escudo de Atena, eh, dando ênfase ao protagonismo feminino. Mas nesse momento eu gostaria de trazer, na nossa pauta, efetivamente o que me traz essa referência lúdica do Escudo de Atena. A gente vai, naturalmente ser levado a um ambiente de sabedoria influente, não é uma simples sabedoria. O protagonismo feminino nos convida a uma sabedoria influente, nesse contexto de dados onde habilidades do feminino, se destacam na construção de um futuro. E aproveitando esse ensejo lúdico, quando me remeto à deusa de Atena, eu penso numa deusa de sabedoria, de estratégia e de muita coragem, que é o que nos mobiliza e nos inspira. Nessa era de dados, essas habilidades elas se apresentam como um diferencial, propulsor e como uma alavanca dessa transformação aplicada à inteligência. Hã, e talvez nesse momento, nessa era que vivemos, essas habilidades elas se colocam, como algo prioritário, algo de destaque, como nunca talvez tenhamos vivenciado. Hoje nós produzimos mais informações em 2 dias do que a humanidade gerou de informações em séculos. E isso nos convida a uma reflexão de muita responsabilidade. Responsabilidade com sabedoria e coragem são presentes na alavanca do feminino, especialmente quando falamos de posições de gestão, de liderança, seja nos negócios, na carreira ou nas entidades públicas. E é sobre esse aspecto, sobre essa responsabilidade, que eu gostaria de fazer a provocação de uma pergunta que talvez não nos fazemos e que nesse momento é essencial. Em razão da produção de tantos dados, quem efetivamente está construindo a inteligência desse grande ativo? E para que essa referência é tão importante, porque os dados em si não são neutros, né? Não há neutralidade, eles carregam escolhas, carregam vieses, carregam prioridades daquele que coleta, daquele que interpreta. Nesse contexto de era, né, de dados, o protagonismo feminino não é apenas uma questão de representatividade. Eu gosto de fazer essa conexão por uma questão de qualidade de uma inteligência coletiva, porque é essa força que os dados têm na interação do nosso dia a dia. E quando mulheres participam dessa construção, nós temos mais inclusão, nós temos uma ampliação de perspectivas e nós também temos uma capacidade de criar soluções mais humanas, éticas e sustentáveis para as nossas relações. Não se trata de um simples discurso, de um tema da moda, né, que por vezes quando falamos do protagonismo, alguns ainda associam. Eu estou falando aqui de uma força capaz de trazer um impacto real às relações. A presença feminina, ela não muda só quem está na mesa, ela é capaz de mudar o resultado de uma conversa. Nós estamos falando de uma capacidade de influenciar narrativas. Os dados eles não são frios, eles não são duros. A inteligência artificial se apresenta através da tecnologia, mas ela essencialmente convida as pessoas a assumirem o seu lugar. No painel anterior foi falado também bastante sobre isso. E é dentro dessa influência de narrativas que o feminino tem a capacidade de transformar informações e impacto positivo, tá. Eh, Toda essa referência, ela é alavancada em cases práticos, que eu trago da minha gestão, aplicando essa influência em investimentos em estruturas de tecnologia, aonde eu carrego o case da Smart Law, uma iniciativa de implementação de IA, aumentando o organograma da área, com agentes, prompts, assistentes, materializando essa influência no investimento dos times e daqueles que, caminham conosco.
Muito obrigada, e dentro dessa relação já convido a Elaine para seguir aqui na influência do feminino, síndrome da impostora e tantos outros temas que nos interessam. Obrigada. Bom, pessoal, vou direto ao ponto, seguindo aqui exemplo do Rafael Lara, que nos antecedeu, cumprimentando todo mundo também. E já deixo uma pergunta aqui para vocês, especialmente porque o público é a maioria, como sempre, de mulheres, né? A pergunta é a seguinte: se alguma de vocês sentiu em determinado momento que vocês chegaram a algum lugar onde vocês não deveriam estar, podem levantar a mão aqui para mim? Pois é. Porque isso é uma construção social de que nós mulheres não merecemos estar, e a gente precisa ressignificar essa conhecida síndrome da impostora, que é justamente isso, é você achar que você não tem condições de estar no lugar onde você está, porque lhe falta mérito, porque assim nós fomos ensinadas e é assim que a nossa sociedade foi formada. Só que a gente ressignifica, porque a questão não é a mulher que tem aí transitando em torno dela um déficit psicológico, não é isso. Na verdade, é o ambiente que provoca essa sensação nas mulheres. E aí nisso eu já faço atrelo a questão da economia, da credibilidade feminina. O que que é isso, gente? É quando nós mulheres precisamos apresentar credenciais. Precisamos mostrar que nós somos capazes e competentes para nós estarmos onde nós estamos. É uma dívida que nunca é quitada, porque a cada ciclo que você completa e prova a sua competência, nasce, portanto, um novo ciclo. E isso é uma dívida impagável para a mulher, porque é uma questão social. Para nós mulheres, foi o que eu disse, nós somos sempre obrigadas a provar a capacidade. A do homem ela é presumida. E aí a gente fica sempre naquela questão: nós somos avaliadas pelo erro, enquanto os homens são avaliados pelo acerto. E por que a gente fala isso num evento de inovação jurídica tecnológica? Porque hoje nós temos o quê? Como a Sabrina disse, os dados, o algoritmo. E o algoritmo, como ela disse, não é neutro. Ele traz uma memória de uma história sistematicamente opressora e de redução de capacidades e de avaliações das mulheres. E é óbvio, gente, que ao mesmo tempo que o algoritmo, ele é também a prova, ele é instrumento de discriminação. Por que instrumento de discriminação? Porque nós acabamos vendo que o próprio direito, já que aqui é um evento de direito e inovação jurídica também, que o próprio direito ele consolida alguma dessas opressões. Então, ao passo que ele é a prova de que hoje a gente consegue verificar, exemplo do caso da Amazon, acredito que muitos conheçam, em 2018, a Amazon começou a selecionar currículos e, dentre, obviamente, lá os programas de software, eles excluíam as palavras que tinham feminino. Portanto, as mulheres não conseguiam acessar o mercado de trabalho por conta de discriminação algorítmica. Então, no momento em que a inteligência artificial toma esta dimensão que está tomando, e que inclusive assusta ao passo dos nossos colegas que nos antecederam terem dito que há um medo da advocacia disso acontecer e colaborar para uma redução da nossa capacidade laborativa, a gente precisa conhecer esses vieses que de alguma forma impactam na nossa vida. Portanto, a questão hoje é ressignificar a posição da mulher na liderança, transformar os ambientes onde a mulher não precise mais se questionar sobre a sua própria capacidade, porque nós temos méritos e habilidades comprovadamente melhores que a dos homens. E eu faço questão de firmar isso, porque isso é um fato incontroverso. Nós somos melhores em muitas coisas. E o fato agora, que eu faço para o final, para a gente poder avançar e não ultrapassar o tempo das minhas colegas, que tem muito a contribuir, é falar, portanto, de Atena, né? A deusa grega, como ela disse, da sabedoria, da estratégia, e que tinha um escudo, porque ela, o escudo dela era a própria autoridade que ela não precisava provar, a exemplo de nós, mulheres reais.
rapidamente eu dei o meu recado e desejo a todos que tenham um ótimo dia. Então, para a gente cumprir o tempo, eu já estou chegando aqui. Eu sou a Dani Magalhães, eu sou vice-presidente da OAB São Paulo, eu sou fundadora do meu escritório em São Paulo e tenho uma associação aqui muito importante com o Vivacqua Advogados. Eu estou falando isso porque ele está falando de protagonismo feminino, estamos falando de mulheres ocuparem os espaços de poderes, então é muito bom que a gente possa falar aonde a gente está para mostrar que é possível. Eu estou vendo homens aqui presentes, eles estão com a gente mesmo? Os homens estão aqui? Então, eu vou pedir uma salva de palmas para os homens, por favor, porque é muito bom que a gente possa falar das mulheres também para os homens, porque a gente precisa de vocês como aliados. Então, muito obrigada por estarem aqui. As meninas falaram sobre dados, eu vou mostrar rapidamente alguns dados, porque a gente já sabe que nos matam há 4 minutos, que estupram as nossas meninas e nos estupram todo dia, toda hora, que 2 milhões de meninas são casadas ou vivem em união, ou seja, os dados são terríveis, os dados são terríveis. E para transformar esses dados, nada melhor do que falar de mulheres ocupando os espaços de poder para ter autonomia financeira e também para mudar esses espaços de poder. Então, a gente ocupa as cadeiras, ocupa os espaços e a gente tem que lutar para que não nos transforme, mas para que a gente possa transformar esses ambientes num ambiente diverso, num ambiente em que a gente pode escutar e contribuir para a evolução da sociedade, porque tudo que a gente quer é igualdade. Deixa eu ver para onde eu miro aqui. Como não tem tempo para passar todos os slides, então eu vou pulando, tá, gente? Aqui, a desvantagem lenta da evolução dos nossos direitos, o que que nos coloca, então, tão atrás dos homens? Vamos pensar que em 1897 a gente estava falando do direito de cursar a faculdade no Brasil. Olha isso. A gente foi falar em direito de voto em 1932. A gente foi falar aqui, ó, em liberdade de trabalhar independente da autorização do homem em 1962. Então veja quanto que para a gente a jornada é mais longa, veja quantos obstáculos a gente tem para vencer, porque a gente estava até então nos ambientes reservados, nos cuidados, no lar, cuidando das pessoas, cuidando da família. Mas essa característica, nós, formada durante gerações, é a nossa grande vantagem para esse mundo de hoje, atravessado pela tecnologia. Então, a gente chegou, a gente está chegando, a gente quer chegar, a gente está ocupando os espaços, mas quando a gente chega nos lugares, a gente encontra mais desafios. Desigualdade salarial, estereótipos de gênero e falta de representatividade. Como estou falando aqui para a advocacia, vou falar de desigualdade salarial. No meu estado, São Paulo, a renda média do advogado é de R$ 12.000. Da advogada é exatamente a metade, R$ 6.000. Então, o que nós estamos fazendo nos nossos escritórios de advocacia? A OAB de São Paulo tem um programa OAB Promove Mais Mulheres e dá um selo para os escritórios que realmente contribuem para a evolução da mulher. E, de novo, eu estou falando aqui sobre igualdade de direitos, nada mais. Igualdade de oportunidades. É aqui, né? Aqui. Opa! Então, não basta, é um desafio, não basta a gente ocupar as cadeiras, não basta a gente cuidar do universo feminino. A Pri vai falar sobre um pouco disso que a gente enfrenta. Então, teto de vidro, salários menores, mansplainer e um monte de situações que a gente tem que lidar no dia a dia. A gente chega e continua com o pé no pescoço, com o colete de chumbo para tentar fazer as nossas atividades. Não vou nem falar do ambiente e do cuidado do lar, né? E aí, o que a gente fala de necessidade de representatividade? É assim, nós temos uma mulher no STF. Você imagina o que ela enfrenta e imagina a falta de diversidade de visão. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, abertura do ano judiciário. Nós tínhamos aqui Patrícia Vanzolini, que foi a primeira mulher a presidir a OAB São Paulo. Hoje eu sou vice-presidente, eu tive a honra de ser secretária-geral dela. Hoje eu sou vice-presidente de um homem que respeita, apoia e confia em mulheres com cadeira, voz e caneta. Mas olha, se não fosse Patrícia ali, representatividade importa, porque a diversidade, a empatia é condições iguais e a gente consegue transformar o mundo. E nas duas gestões aqui, a gente teve em São Paulo mais mulheres na diretoria. O que a gente conseguiu fazer com isso? Todos os conselhos da ordem são paritários, é obrigatório paridade de gênero e equidade racial.
mas nas diretorias, que são os espaços de poder mesmo, como que a gente compõe isso? Então, em São Paulo, é maioria feminina. A gente conseguiu fazer no quinto constitucional, que é onde a gente tem a cadeira do advogado no Tribunal de Justiça, uma lista sextupla encaminhada para o Tribunal de Justiça com paridade de gênero e equidade racial. De 7 listas, nós mandamos 4 mulheres. Então, isso vai mudando o mundo e é sobre isso que a gente precisa ocupar esses espaços. Eu já vou encerrar aqui dizendo: a advocacia paulista é feminina, a advocacia nacional é feminina e a gente precisa se dar conta disso, do que a gente está fazendo com relação a tudo isso. Eu só quero mostrar para vocês, tem mais um minutinho? Tenho 2 minutinhos. Olha isso daqui. São Paulo é uma seccional, a maior seccional do país, com 408 mil advogados inscritos. Para a gente dar conta, a gente divide o estado em 21 regiões administrativas. E a gente tem 257 subseções, 930 pontos de atendimento para atender o advogado de qualquer estado, aonde ele estiver. Então, é um gigante. A gente tem tanta capilaridade quanto o McDonald's e o SUS, né? Onde tiver uma comarca, lá vai ter a OAB. E olha isso, se não fosse a paridade, das 257 subseções, deixa eu ver se é esse o número, a gente não teria mulheres na diretoria. O salto de participação feminina na diretoria veio aqui quando obrigou a ter 30% e veio aqui quando obrigou a paridade. Então, a gente só conseguiu por conta da vontade de realizar a norma, então, e de termos essa paridade. Tá. E hoje a gente tem, das 257 subseções, a gente tem 78 mulheres presidentes. E quando a gente fala de protagonismo feminino, quando a gente fala de mulheres ocupando espaço de poder, a gente tem que entender por que a gente não consegue aumentar esse número e por que a gente não consegue reter as mulheres nesses espaços. Não é fácil, a gente sabe o quanto custa para a gente ficar nesses espaços, é difícil, por isso que a gente precisa do apoio dos homens e do apoio de todas as mulheres para a gente seguir. Acho que dei o meu tempo. Ah, olha aqui, ó, só rapidinho. O número de sociedades, eu posso depois pedir para mandar para vocês. Em São Paulo, o número de sociedades de advogados. A gente tem sempre menos mulheres, as mulheres estão sempre no posto de associadas. Então, a gente tem que olhar para o futuro de direito, para o futuro dos nossos escritórios. Esqueci disso. A gente fez um levantamento, Pri, já vou liberar para você. A gente fez um levantamento, é um dado muito importante. Projeto Valquírias Digitais. Valquírias Digitais, da nossa Comissão de LGPD e Proteção de Dados. Falamos com 7.800 mulheres. 73% testemunharam ataques digitais. 60% conhecem casos de exposições de dados pessoais. 52% relatam assédio. A gente tem que pensar o que as nossas crianças, o que os nossos meninos e o que nós, mulheres, estamos sofrendo agora também nesse ambiente. E para falar disso, como a gente se protege, como a gente se defende, como a gente apoia as outras, eu vou chamar a Pri aqui, que vai falar sobre o Escudo de Atenas. Muito obrigada por me ouvir. Gente, bom dia. Primeira coisa, agradecer o convite da 2BL. É uma honra estar com Daniela, Elaine, Sabrina aqui hoje podendo falar. Diferente delas, a minha experiência não é na advocacia, escritório, né? Eu sempre trabalhei minha carreira inteira em grandes empresas, seja em real estate, hotelaria, varejo, eventos. E eu fiquei pensando bastante o que a gente podia falar aqui para vocês que fosse interessante sobre o tema, né? O nosso painel é o Escudo de Atenas, Sabedoria e o Protagonismo Feminino nessa era de dados. E eu fiquei pensando que, no fundo, dados é o que a gente mais tem hoje. Nunca se teve tanta informação disponível. E, por coincidência ou não, cada vez uma sociedade mais ansiosa pela essa quantidade, talvez, de informação e dados, né? E aonde entraria o protagonismo das mulheres nesse cenário? Muitas pessoas pensam que é se estruturar, né? Aprender como usar essas ferramentas, como usar esses dados. Eu tenho talvez uma ótica um pouco diferente. Eu acho que o papel das mulheres aqui não é necessariamente só aprender como operar essas ferramentas, essa nova tecnologia que surge com a inteligência artificial. É ter
discernimento para o uso desses dados. É aí que talvez more o nosso maior diferencial como protagonismo feminino. Por quê, Priscila? Porque o discernimento. De novo, eu acho que nunca se teve tantos dados como agora. Mas quem é que consegue ou pode ajudar a conectar todos esses dados, a juntar todas essas informações, a ter clareza na tomada dessas decisões? Muito se fala que a mulher é multitarefa, né? Isso para o bem e para o mal. Você está atendendo o telefone, está pegando o menino, colocando as coisas da mochila do menino, está pensando cadê a chave do carro. Nós temos uma habilidade diferente do ponto de vista de gestão, de conseguir conectar muitas informações. Eu vi e vejo isso em mais de 2 décadas no mundo corporativo, de como advogados dentro das empresas conseguem conectar decisões de gente de gestão, decisões financeiras, decisões operacionais, pegar todo mundo, colocar todo mundo na mesa para muitas vezes tomar boas decisões, juntando muitas óticas diferentes. E eu acho que nesse momento em que a pluralidade de informações, a quantidade de dados, tomar boas decisões, clareza nessas decisões, é um diferencial que as mulheres podem ter nesse protagonismo. Eu já tive muitas mesas em que os dados estavam todos lá. Agora, e a coragem de falar sobre esses dados? A coragem de enfrentar o que aqueles dados diziam? A voz dissonante numa sala de virar e falar: olha, do ponto de vista financeiro, o número está ótimo. Mas e sobre o compliance? Que horas a gente vai falar sobre isso? Que horas a gente vai falar do risco da tomada dessa decisão? Então, eu acho que o nosso papel como mulheres aqui, a sabedoria talvez esteja neste momento no discernimento e na clareza de como usar esses dados. Porque no mundo corporativo eles estão. Eu brinco que é modinha falar sobre dados. Porque esses dados sempre existiram, tá, gente? Os dados sempre existiram. A conexão entre eles, a maneira como eles geram mais clientes, a maneira como eles dizem sobre recorrência, a maneira como eles podem ajudar os negócios, isso sim a inteligência artificial tem ajudado muito. Isso a tecnologia tem ajudado muito. Mas convenhamos, todas essas ferramentas fazem agrupamento de informações, mas quem toma a decisão é sempre gente. É sempre gente. Tem alguém na mesa com o peso da caneta dizendo é para lá ou é para cá. E isso no mundo corporativo é o que diferencia, muitas vezes, um executivo que vai dizer o que ninguém quer ouvir. Compliance é uma boa referência sobre isso. Muitos dos erros de compliance, dos desvios, muito dos comportamentos, não era porque não existia informação. As pessoas tinham as informações. A questão é o que elas faziam com essas informações, o que elas faziam com esses dados. Os escândalos, muitas vezes, eles surgem no mau uso da informação. Então, eu acho que o papel das mulheres aqui, e eu vou falar que os homens têm essas características, mas fatalmente nesse lugar as mulheres têm mais, de ser multitarefa, de conseguir fazer uma leitura de cenário melhor, de conseguir juntar as pessoas, de pegar na mão e falar: "Ô, é todo mundo para lá, não é um para lá, outro para cá, não". Isso é um fator determinante numa sociedade que atualmente tem muita informação, gente, tem muito dado. Tem muita responsabilidade na tomada dessas decisões. E aí a mulher, do ponto de vista do protagonismo, e aí para encerrar o nosso painel chamando a tema, o mito dela é sobre a sabedoria. O escudo servia tanto para proteção, mas também como uma arma. De como ela, naquela época da mitologia, já uma guerreira, podia utilizar da inteligência, da sagacidade, da capacidade, né, vamos falar, sistêmica dela para conseguir ser uma boa guerreira. Aqui, num momento em que a sociedade, de uma maneira geral, está passando uma dificuldade mesmo de todas essas informações, de um medo, né? O painel anterior se falou sobre isso, sobre a coragem que precisa ter em momentos tão complexos como nós estamos vivendo. Fica aqui uma reflexão de como que as mulheres podem, além do bom uso desses dados, ter a coragem, o discernimento, a clareza que muitas vezes elas têm
principalmente no mundo corporativo, que é inglório com as mulheres, muitas vezes injusto, elas terem a coragem de falar: "Olha, é para lá, a clareza da informação, o dado está aí disponível, mas quem é que organiza? Quem é que vai se colocar na mesa para poder honrar a sabedoria e falar: precisamos todos ter responsabilidade sobre as informações, sobre os atos, sobre os dados que a gente está gerenciando aqui". Então, para eu não me alongar para o próximo painel, agradeço vocês meninas, foi ótimo estarmos juntas aqui. Eu acho que nós mulheres temos uma oportunidade importante de usar os nossas soft skills, como a palavrinha da moda aí, para conseguir usar os dados da melhor maneira, para que as melhores decisões possam ser tomadas. Obrigada, gente.